Hoje, o Melhor e Mais Justo debate o PNE, Plano Nacional de Educação. Um dos pontos mais polêmicos do novo plano, a Lisete já cantou essa bola aqui, diz respeito ao financiamento da educação no Brasil. O documento propõe, na Meta 20, ampliar progressivamente o investimento público na área até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, do PIB. Hoje, esse investimento é de quase 5%, beira 5%. Os movimentos sociais defendem a destinação imediata de 10% do PIB para o setor. Com o atual momento da economia brasileira, e sem deixar de lado a instabilidade do cenário econômico internacional, o que seria adequado traçar nesse campo para a educação? Não, esse é um assunto espinhoso, né? Elisete terminou falando, queria trazer então Roger e Eliana. É difícil discutir o financiamento, porque o Brasil ainda tem muitas carências e a gente sempre quer mais, a educação precisa de muito e há dificuldades. Como é que você vê, Roger, a questão do financiamento? Bom, no que se refere exclusivamente ao financiamento, eu acho que tem alguns aspectos que têm que ser pensados, né? Primeiro, que se nós pensarmos em relação ao primeiro plano, houve avanços, né? Então, nós saímos, se eu não me engano, de um índice de 3,9% do PIB no primeiro plano, em 2000. Em 2008, nós estávamos com 4,7% aproximadamente do PIB, né? Então, há avanços, alguns avanços que foram feitos na área do financiamento. Outro aspecto importante é a questão da DRU, né? Da desvinculação das receitas da União, né? Que ela foi... Agora, ela não existe mais na educação, né? Então, antes o governo podia, sem motivo, né, destinar até 20% da receita para desviar, na verdade, 20%, né, da receita para outros fins, né, que não aqueles fins previamente destinados. Uhum. E entre esses, nós podemos citar a educação, né? Então, a educação ela foi penalizada ao longo dos últimos anos, né, com essa questão da DRU. Me parece que estabelecer uma meta de 7%, né, ela é uma meta tímida ainda, né, ela é insuficiente, né? Se nós pensarmos em termos daquilo que seria necessário para a educação, me parece que 7% ainda é pouco, né? Já se fala em pelo menos 10%, né? E se nós formos pensar no pré-sal, nós poderíamos até almejar uma receita maior para a educação, né? Então, mas o pré-sal é uma receita ainda virtual, né? Sim. Quer dizer, 7% seria, embora insuficiente, seria, digamos, viável para o Estado hoje, ou porque o Estado tem dito em avançar 7% por conta de dificuldades orçamentárias, etc., etc. Parte dos movimentos populares diz não, seria possível investir 10 ou seria necessário investir 10 agora e ponto final, né? Nós temos, é possível trabalhar com uma questão, digamos, realista e consequente, o que é o desejável, o que é possível e como chegar ao que é desejável partindo do possível. O Estado está apontando com 7% no mínimo já em 2012. Fernando Haddad declarou no jornal que o orçamento de 2012 irá com 7%, aliás, com um intervalo de 7% a 10%. Não menos do que 7% e provavelmente não mais do que 10%. Então isso já seria um avanço importante. Sim. O governo está sinalizando que 7% é possível e que 10% talvez não seja possível, pelo menos não imediatamente. É isso mesmo? Quer dizer, isso é razoável politicamente, né? E tecnicamente, Eliana? Tecnicamente eu não sei falar, não sei dizer. Eu sei que entre 7% e 10% me pareceria ótimo se esse dinheiro fosse bem gasto. O que acontece na educação é que o dinheiro é muito mal gasto, em todos os aspectos e de todas as maneiras. Então, o dinheiro real que chega para a formação, que chega para a manutenção das nossas escolas, que chega para a finalidade, para o fim último da educação, esse dinheiro real é um dinheiro mal gasto. Eu acho Mas aí você está dizendo que o custo da educação se concentra em atividades meio e chega pouco na atividade fim. Tem um custo muito grande antes de chegar na atividade fim. Para professor chega muito pouco, para sala de aula chega muito pouco.
chega muito para as editoras, chega muito para fornecedores de um modo geral. Eu acho que há uma má destinação. E eu não sou uma especialista nisso, é uma sensação que eu tenho desses anos todos de trabalho com educação, é uma sensação que eu tenho que chega muito mal esse dinheiro. Porque não é possível... Eu quero divergir da Eliana. Não é possível durante 40 anos a gente... Não, pelo menos de 70 para cá, nós estávamos brigando por um ensino de maior qualidade, professor mais bem formado, mais bem pago, uma escola que tenha condições de se realizar. E a única coisa que você vê, eu efetivamente vejo isso, é um monte de material didático, inclusive, às vezes até desnecessariamente divergente, diferente, etc. Tal. É um monte de material didático, continuamos com uma péssima formação original do docente e com péssimos salários. Lisete, que queria divergir, não, entra eu quero aí, divergir, porque eu acho que a questão é mais embaixo, Eliana. Eu faço parte de um grupo que vem estudando isso desde 95, né? É um grupo interdisciplinar, né? Porque a gente não quer só que os economistas deem palpite nisso, né? Então resolvemos entrar para discutir o nosso assunto. Bem, o problema todo é o seguinte, claro, pode ter gastos, ter mal gastos, mas não é esse o problema da educação. O dinheiro é decididamente insuficiente. Vou citar só um caso, salário de professor. Nós temos uma situação no Brasil que nós precisamos enfrentar, se é que a gente vai discutir que realmente nós estamos a fim de oferecer um ensino de qualidade. Como é que nós vamos motivar a juventude para ser professor? Tá certo? Os nossos estudos mostram com muita tranquilidade. Professor hoje no Brasil, de ponta a ponta, ganha metade, no mínimo, ganha metade do que ele ganharia com a mesma formação em qualquer outra profissão que ele exercer. Bom, nós vamos mexer nisso ou não? Se nós for, eu estou discutindo isso porque uma das prioridades do governo e que o ministro realmente tem dito com muita frequência e foi uma batalha, tem sido uma batalha, é o piso nacional. Que o piso nacional, ele é baixíssimo, já começa aí, é um pisinho, né? 1187. Isso. Tem salário de 800. Não, tem salário de tudo, e tem também o não salário. Porque tem ser este piso, isso. não é, não, né? Eu estou dizendo. Ruim, agora, um estado, como o estado de São Paulo, tá certo? O que se paga para um professor é ridículo. E não dá para São Paulo alegar, não dá, tá certo? Que realmente São Paulo não tenha dinheiro para pagar 5 vezes mais do que isso, né? E não paga. Então, esta é uma discussão que nós temos que fazer. Nós estamos a fim de disputar que efetivamente esta seja uma profissão que vale a pena. Eu comecei há muitos anos. Eu comecei, na verdade, eu acho que na época que ser professora era ser uma espécie de sacerdotisa. Bom, eu sou obrigada a admitir, eu ganhava mais como sacerdotisa do que quando eu virei profissional da educação. Então, esse impasse nós vamos ter que enfrentar. E aí, só para cumprir o piso, e imaginando que um piso quer dizer, acima de tudo, uma combinação piso e jornada de trabalho, não tem jeito. O professor tem que ganhar para ler e corrigir trabalho de aluno. Não é só ali porque eu dei aula. Eu tenho que me preparar para dar boa aula. Estudar, né? Preciso comprar livro. Preciso comprar livro, preciso ter tempo para ler. E depois tenho que fazer uma coisa em toda a educação básica, como nós temos que fazer no ensino superior. Tenho que ler o trabalho dos alunos. Tenho que não pode ser resumido nos ridículos questionários que hoje o aluno faz. Como eu tenho 800 alunos, se eu for para um professor de história em São Paulo, que eu tenho 2 aulinhas, eu vou dar um questionário para ele assinalar, porque eu tenho 800 questionários a cada 15 dias. Claro, e tá de certo? múltipla escolha, Isso. Porque eu já gabarito a Isso. resposta. E as perguntas, em geral, inviável. são ridículas, porque está sendo encaminhado até para um processo de apostilamento. Né? O professor de sociologia tem 24 salas. Isso. 20 ou 24 Isso. salas. Não dá sequer para ele saber o nome de 10 alunos em cada sala. Ninguém. Ou 2 aulas em cada sala, Então, né? Então, eu não sei, eu falei que eu não sei se o 7 a 10%
é suficiente ou insuficiente, porque eu não sei efetivamente calcular. O que eu acho é que o que nós temos um investimento razoável em educação, é muito mal gasto. A atividade, a sala de aula é uma, assim, bem assim, é um nada. É um nada com computador, Mas, Eliana, isso o Material gasto com material não tá aí. didático. A gente tem que lembrar o seguinte, sem 70% dos mais de 5 mil municípios, né, nós temos 5.555 municípios no país, em cerca de 73%, para ser precisa, usando o IBGE como referência, são municípios pobres e muito pobres. Então, efetivamente, se não houver um compartilhamento, não é? Portanto, uma cooperação entre as esferas públicas, e no caso o governo federal é realmente o ente público mais rico, você não vai conseguir que realmente o município mais pobre pague um salário minimamente decente para os seus professores. Você vai, historicamente, manter as diferenças. Então, quando a gente está pensando que realmente, e por isso que nós estamos envolvidos num movimento nacional pelos 10% para a educação, é o seguinte, não dá, nós já cansamos dos empresários virem e falar, olha, precisamos dar uma educação de qualidade, o Brasil está avançando, etc., no seu desenvolvimento, na sua política disso e daquilo, e efetivamente você não investir em educação. Sem dinheiro não tem melhoria de qualidade. Posso fazer eu queria aproveitar, eu acho que tanto a Eliana como a Lisete tocaram em alguns pontos que eu acho que são centrais nessa discussão, né? Primeiro, a Eliana traz essa preocupação que é de todos nós, quer dizer, olha, o que importa é a ponta, o que importa é o que está acontecendo lá no interior da escola, né? Quer dizer, essa é a ponta do sistema onde se materializa a educação, onde se materializa o sistema, onde se materializa o financiamento, onde se materializa tudo, né? A gente precisa tomar muito cuidado com relação ao seguinte, nós não devemos monopolizar a discussão do financiamento, e eu tenho certeza que ninguém está fazendo isso aqui, não estou falando que estamos fazendo isso aqui, exclusivamente na questão do piso salarial. Por quê? Porque senão depois, ao se atingir o piso, ou se pagar um salário maior do que o piso, vai se dizer que o professor é o único responsável por não se atingir a qualidade na educação, porque agora ele ganha o quanto ele merece, mas não se atinge o que deveria se atingir. Então a culpa é do professor. Mas ele não ganha o que ele merece. Não, ele não ganha, mas eu estou falando, se isso acontecer, só isso, isoladamente, isso não resolve o problema da educação. A Lisete trouxe elementos que eu acho que são fundamentais para a gente pensar. Um deles, que me parece que é muito importante, não é o único também, mas é muito importante, é a questão da formação docente. Qual é a realidade hoje que nós temos no Brasil? Nós temos escolas públicas oferecendo os cursos de pedagogia, as licenciaturas, com 3, 4, 5 alunos em cada turma, né? E nós temos as escolas privadas oferecendo ensino noturno para a grande massa de trabalhadores que acaba migrando para os cursos de licenciatura. E mesmo assim nós temos uma redução significativa na procura dos cursos de licenciatura, né? Então, mas era disso que a Lisete, era sim, isso que ela falava. Isso, quer dizer, exatamente a profissão de professor não é atraente, não efetivamente. Uhum. E uma das razões é a questão do salário. Eu queria botar uma pimenta nessa história, porque acho, claro, essa é uma variável fundamental, o salário. Como o Roger disse, não é a única. Mas eu me pergunto, como educador de nível superior que sou, mas eu me pergunto muitas vezes por que o debate sobre a questão da carreira do professor é um debate sobre a criação de uma carreira de Estado. Eu queria fazer uma ponderação. Nós estamos discutindo a questão do salário, eu acho que ela tem uma vertente que é um pouco isso. Eu até não acho que nós temos 5 ou 6, mas nós vamos ter como formandos. A desistência, ela é gradativa, né? Você pega na área de física, química, biologia, matemática, você vai tendo uma desistência. E hoje nós já temos na área também de filosofia e ciências sociais, não é? Tá certo? História, geografia, etc. Nós ainda temos bastante, mas isto é evidente, né? E é muito interessante que, às vezes a gente chama outros países, vamos ver experiências, tal. E eu queria citar aqui um país que é sempre citado, que é Singapura, né? É verdade que ele é aqui um São Bernardo, né? Acho que é quase maior que Singapura. Né? Né? Incomparável, ele é minúsculo, com um país incomparável. continental como o Agora, nosso. o que eles fizeram?
tá certo? Quando eles definiram esta questão, assim, realmente nós não estamos conseguindo motivar a juventude. O que eles fizeram? Resolveram fazer o seguinte, faz um vestibular e no primeiro dia de aula, no primeiro dia de matrícula de um jovem que optou por ser professor, o Estado Nacional contrata e ele passa a ganhar 3.200 euros, conforme disse lá o diretor do Instituto de Educação, que faz essa formação de professores. É verdade que é um instituto único no país, não é? Mas, lógico, o que eles conseguiram fazer? Mudar o seguinte, agora os primeiros classificados não são exatamente os que escolhem necessariamente medicina, engenharia e direito, são aqueles que querem ser professor. Então, se é uma maneira um pouco extravagante, digamos assim, usar um cotovelo, tá certo? Não é bem qual é a sua vocação, porque essa é uma discussão um pouco mais complexa, é realmente você falar o seguinte, olha, se você quiser ser professor neste país hoje, nós te contratamos no primeiro dia de aula. Eu acho que será, Eliana, aí sim, um dinheiro muito bem gasto, porque, obviamente, se nós tivéssemos condições da juventude brasileira poder realmente ter um mínimo de segurança econômica, para ele estudar, tá certo? E estudar na USP, tá certo? Ou em qualquer outra escola pública, tá certo? E ele ser estimulado a fazer isso, você não tem a dúvida nenhuma. Para isto, os 7% são insuficientes. Opa. O próprio ministro talvez admite 10 isso, tá certo? insuficientes, né? Não, nós estamos fazendo as continhas e você chega lá. Por quê? Porque nós também sabemos que nós temos que conseguir avançar numa questão. Hoje, o professor defende, inclusive sindicalmente, com muita garra, o direito a ele acumular cargos. E nós temos tentado discutir isso. Olha, a luta principal tem que ser para dobrar o seu salário, para você poder largar um cargo. Exatamente. Tá certo? Redução da jornada. Exatamente. E dobra o salário. Isso, sim. hoje nós temos colegas que estão, de novo, porque isso já aconteceu antigamente, e que trabalham 60 a 80 horas. É impossível um professor com essa jornada conseguir dar boas aulas. Nós temos discutido nas escolas, né? É muito diferente. Eu dou aula à noite, porque gosto. Eu preciso, antes da tua aula de noite, encerrar esse bloco então e a gente retoma essa discussão Isso. no próximo e último bloco do Melhor e Mais Justo. Não sai daí. Tá ótimo.